Queridos amigos do Evangelho, queridos amigos da Palavra de Deus, vocês que amam o conhecimento teológico, eu agradeço essa oportunidade que nos é dada, que o Senhor nos concede. E vamos meditar sobre o vídeo anterior, que eu falei sobre os mandamentos de Deus, não é isso? Falei que existem dois tipos de mandamentos, o mandamento proibitivo e o mandamento positivo. Mas a gente tem que analisar e partir da seguinte ideia: quando Deus fez Adão, Deus colocou dentro dele, internalizou dentro dele a palavra de Deus. Os judeus chamam os 5 primeiros livros de Moisés como Torá, né? Dá o nome de Torá. Nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros. No Velho Testamento, que nós chamamos, eles chamam de Taná. Enfim, a palavra de Deus estava internalizada em Adão. Não precisava ele ter que ler um livro, porque ele já sabia o que era a vontade de Deus para a vida dele. Mas quando ele pecou, o pecado alterou tudo. O pecado mudou muita coisa. E uma das coisas fez com que ele perdesse a comunhão com o Eterno, ele perdesse a capacidade de ver e conversar com Deus todos os dias no jardim. Agora ele precisava de um elemento que antes ele não precisava. E depois do pecado ele precisou desse elemento que nós chamamos de fé. E ele vomitou, ou seja, saiu de dentro dele o que era de mais precioso, que é a palavra. Agora, ou seja, depois que ele pecou, foi preciso que a palavra fosse agora impressa num papel, que hoje nós temos aqui, que está diante de nossos olhos. Deus dá a Moisés os mandamentos. E são vários os mandamentos, como eu falei no vídeo anterior. Na verdade são 613 mandamentos, 365 mandamentos proibitivos e 248 positivos. Por que 248? Segundo estudiosos rabinos, eles passaram a ver que esses 248 representam os 248 ossos do nosso corpo. Significa dizer que todo o nosso ser tem que estar conectado com a vontade de Deus, com as ordens expressadas nesses mandamentos, que é a vontade de Deus. Então, eu já falei, quando o homem não obedece, quando o povo não obedeceu, o homem que recebe esse mandamento, a humanidade, não obedece, ela fica debaixo de maldição. A maldição da lei. A maldição da lei. Significa dizer que tudo aquilo que está registrado em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15, você tem que ler o livro de Deuteronômio. Começa a dizer lá que, eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Deuteronômio, eu não vou ler o capítulo, é muito grande, mas o início é só bênção para aquele que obedece. E a partir do capítulo 15, o negócio muda. Castigos por desobediência. A maldição daquele que desobedece, melhor dizendo, a lei do Senhor. Só que para esses que desobedecem a lei e desobedeceram a lei, Deus providenciava um sacrifício que o sacerdote, ele pegava um cordeiro, era a ordem de Deus, esse ritual,
colocava as mãos sobre o cordeiro, ou a cabeça do cordeiro, e ali transferia todo o pecado daquele povo para o cordeiro, e ele era morto, e o sangue ali era recebido por Deus, né, como um sacrifício pelo pecado do povo, e Deus perdoava o seu povo. Acontece que agora, nesses dias, não são mais sangue de bode, ou sangue de cordeiro, ou sangue de ovelhas, não. Porque há 2000 anos atrás, Jesus ia ser batizado por João Batista, e quando Jesus estava chegando no Jordão, Rio Jordão, João Batista viu e apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não é salvar o povo de Israel, é toda a humanidade, porque toda a humanidade está debaixo de maldição. O negócio está feio. Agora o plano de Deus é salvar toda a humanidade, porque está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero ler aqui em Gálatas, para terminar, Gálatas 3,14, que a única forma de quebrar a maldição da lei que está sobre a humanidade é essa aqui, ó. Paulo, escrevendo aos crentes de Gálatas, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, ou seja, aos povos não judeus, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Essa maldição que está sobre milhares e milhões de pessoas pode ser quebrada somente pelo sangue do Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outra saída. Aceite a Jesus, você que ainda não aceitou esse sacrifício dado por Deus, para um presente de Deus para mim e você, Jesus Cristo. Deus te abençoe.